Tem que dar o ok aqui, né? Isso. Tá ok. Bom, pessoal, Pronto. boa noite a todos. Nós estamos aí no nosso projeto, que é o nosso projeto UTI Integradas, tá, em que participamos aí vários centros do país, no Rio Grande do Sul, aqui em Brasília, eu, Rubens, Fernando, Ederlon e Ciro, lá na Paraíba. Tá, é um projeto aí que, Carmen, ele é semanal e bastante importante aí na vinda de informações novas e de várias expertises na área de medicina intensiva e terapia intensiva no país. Tá, então, e de novo, agradecer, né? O Caio está sempre com a gente aí, liberando todo mundo, Caio, tá? E todo o grupo aqui que faz parte desse grupo aí que nós chamamos de UTI Integradas, tá? Então, é um grande prazer tê-la conosco, tá? A doutora Carmen Valentim Barbas, tá? É professora livre-docente da Faculdade de Medicina da USP, é doutora em pneumologia também pela mesma Faculdade de Medicina da USP, é médica do Instituto Israelita Albert Einstein. Ela eu não vou, Carmen, eu vou até dar uma resumida no seu currículo, tá? Foi diretora científica, né, na gestão nossa da MIB, e ela também foi presidente da SOPAT, Sociedade Paulista de Terapia Intensiva. O tema de hoje é a embolia pulmonar, do diagnóstico ao tratamento, que é algo que permeia muito nós em unidade de terapia intensiva, e a profilaxia, trombofilaxia e o tratamento, a intervenção na embolia pulmonar, ela salva vidas e melhora desfechos. Tá? Ô, Então, eu não vou dar Marcelo, muitas delongas, pode falar, Delon. só para não esquecer, você acabou deixando de fora aí a PP, o Nora Teixeira e o Ah, Atacama, desculpa, que de também coração, estão desculpa. nessa Estão juntos, família né? que só cresce. É que eu não vi a Vivi aqui, eu me perdi. Tá bom, Cassiano está desculpa. aí, e a turma da Gaguaruna. Cassiano também. Que bom. Então, ou Então, seja, nós boa. estamos. Estamos aqui. Ó, que legal. Estamos num Ah, grupo aí bastante grande aí no país. Eu acho que, aliás, isso vem tornando um evento, né, Delon? Acho que para nós aí semanalmente. Quando eu coloquei hoje no meu grupo lá do hospital, um diretor falou: Nossa, que ótimo, que bacana. Ah, quer dizer, eu acho que isso que é importante, tá? O reconhecimento de todos aí nesse evento semanal. Bom, tá bom, Carmen. Então, pode iniciar para nós, por gentileza. Obrigado. Imagina, obrigada a vocês pelo convite. É uma honra e um prazer estar aqui falando sobre a embolia pulmonar, né? Que a gente, como pneumologista intensivista, é sempre um diagnóstico que a gente tem que pensar e ser rápido, tanto para o diagnóstico como para a gente estratificar a gravidade e a gente decidir que tratamento fazer. E eu vou mostrar um pouco também sobre o que pode acontecer na terapia intensiva, né? Que é um diagnóstico que às vezes passa despercebido. A gente vê que tem bastante necrópsia, que a gente vê que a causa mortis foi uma embolia aguda, e às vezes a gente não pensa no diagnóstico naquelas pioras respiratórias que pode acontecer, e a Covid veio aí para a gente fazer mais esse diagnóstico e pensar mais nesses casos. Então, eu vou começar com um caso clínico, vou fazer uma coisa mais prática, né, para ficar mais interessante aí o assunto. Então, isso aqui é um caso real, né, que a gente viu e que foi um caso que aconteceram umas coisas diferentes aí para a gente poder pensar um pouco é, no diagnóstico e nas complicações que podem acontecer. Então, uma paciente de 73 anos, né, que deu entrada no pronto-socorro, e ela estava com um quadro de dispneia há 3 semanas e estava cada vez pior. Aí ela entrou, ela estava com uma pressão arterial de 11/7, só que chamou a atenção uma frequência cardíaca sinusal mais aumentada, né, 115. Estava com uma frequência respiratória de 28. Aí foi coletada uma gasometria arterial, que a gente viu um pH de 7,44, então não tinha uma acidose. Pelo contrário, o CO2 estava 29, então estava caracterizando uma hiperventilação, né? A PO2 estava 58 em ar ambiente, então estava um pouquinho para baixo, né? Abaixo de 60, que já caracteriza uma insuficiência respiratória hipoxêmica, mas nada muito muito grave, né? E tinha um pouquinho de consumo de base, mas bem pouquinho. E aí a gente, olhando esse raio-x, a gente geralmente pensa em duas hipóteses diagnósticas principais, né? Então a gente vai analisar o raio-x, né? Que esse raio-x é um raio-x interessante, porque a gente vê
uma área cardíaca aumentada às custas do ventrículo direito, que a gente vê que, né, ele não está repousando aqui no diafragma, e sim aqui mais no meio. Então, esse é sinal que o ventrículo direito está aumentado, e a gente vê que o arco médio da artéria pulmonar está francamente abaulado, né? Então, a gente vê que tem um aumento aqui das artérias pulmonares, e nesse momento a gente pensa em duas coisas: ou uma hipertensão pulmonar que descompensou, né? Que a gente, como a gente é pneumologista, lá no INCOR a gente tem uma UTI que tem muito caso de hipertensão pulmonar, que é um centro de referência. Então a gente tem que ver a causa dessa hipertensão pulmonar e tem que pensar num quadro de embolia aguda também, quando tem esse quadro de abalamento da pulmonar, né? Das hipertensões pulmonares, a gente tem que ver um TEP, que é aquele grupo 4. A gente tem que ver insuficiência cardíaca, que pode também dar, né, aumento das artérias pulmonares, que seria o grupo 3. Aí tem as doenças, aquele grupo 1, que são as hipertensões pulmonares é, idiopáticas, né? Mas como ela tem 73 anos, fica mais difícil, e tem as hipertensões pulmonares associadas às doenças pulmonares, a fibrose, a DPOC. Então, a gente vai ter que dar uma investigada aí que pode estar causando esse aumento do ventrículo direito e esse abalamento aí das artérias pulmonares, né? Então, as principais hipóteses são um tromboembolismo pulmonar agudo e um quadro de hipertensão pulmonar exacerbado aí por algum motivo. Na história, ela não contava ter alguma doença prévia. Aí, nesse momento, né, o exame padrão ouro, o exame de escolha no pronto-socorro para os emergencistas é uma angiotomo protocolo TEP, né? Tem que ser protocolo TEP, porque o contraste, ele tem uma dose maior, e aí você injeta e vai seguindo o contraste para você ver a artéria pulmonar, seus ramos, e depois ver o ventrículo também, né? Então, nessa angiotomo protocolo TEP, a gente vê que o tronco da artéria pulmonar está bem aumentado, a gente mensura, né? Geralmente ele é menor que 3, quando maior que 3 chama atenção para ter um tronco da pulmonar aumentada, e a gente vê que tem trombo tanto no ramo direito como no ramo esquerdo da artéria pulmonar, um TEP bilateral. Então, na angiotoma a gente vai ver se é um TEP, a extensão do TEP, né? Se é bilateral, se ele é de tronco, se ele é dos ramos principais das artérias. E a gente dá uma observada também já no ventrículo direito, é um bom lugar para ver. E aqui a gente vê que o ventrículo direito ele está aumentado, geralmente o esquerdo é maior que o direito, a gente vê aqui o direito bem aumentado, o septo retificado, mostrando, e essa relação aqui maior que um, mostrando que ela tem um ventrículo direito aumentado e o septo retificado, já mostrando para a gente uma insuficiência do ventrículo direito. Então é um TEP já grave, que a gente vai ver como que a gente vai estratificar a gravidade desse caso, né? Então aqui só em detalhes, né, para a gente ver ó, aqui a falha de enchimento da artéria pulmonar direita, aqui a falha de enchimento na esquerda, e esse tronco pulmonar engurgitado, e o ventrículo direito aqui aumentado com o abalamento do septo. Então, um dos scores que a gente usa, né, para estratificar a gravidade é o PESE, e tem o PESE simplificado, e no pronto-socorro, geralmente, eles usam o PESE, e na UTI a gente também usa para ver estratificação de risco, e tem várias estratificações de risco, e eu vou mostrar como que a gente geralmente faz essa estratificação. Então, a estratificação, o PESE, né, é um índice que a gente usa para desfecho de 30 dias, né, de mortalidade em 30 dias, e geralmente a gente vê 11 características ou 11 dados, né, do paciente, que é a idade, quanto mais idoso, pior, né? O sexo feminino conta 0 e o masculino ganha 10 pontos aqui. História de câncer, quem tem história de câncer conta 30, que tem mais chance de ter um tromboembolismo pulmonar, e a chance de desfecho ruim é pior. História de insuficiência cardíaca conta 10 também. História de doença pulmonar crônica, os DPOCs têm mais chance de ter TEP e tem um desfecho pior também. E a gente vai ver parâmetros clínicos, como a frequência cardíaca, se está acima de 110 também conta 20.
A pressão sistólica é importante em TEP, né? Se estiver abaixo de 100 milímetros de mercúrio ou abaixo de 10, é sinal de que já está tendo comprometimento hemodinâmico. Se tiver, a gente conta 30, frequência respiratória acima de 30, conta 20. Se tiver com a temperatura abaixo de 36, também é um sinal ruim. Na hora que você vai estratificar a gravidade, conta 20. E alteração do estado mental em TEP é uma coisa que é considerado na literatura e em todos os trabalhos de tromboembolismo pulmonar, e conta mais 60, né? Se você estiver desorientado, letárgico, com estupor ou coma, isso vai contar 60 pontos aí. Se estiver desaturando, também é um sinal ruim de estratificação, vai de 20. Essa paciente, a gente fez todo o score para ela, deu 173 pontos, que é uma classe 5. Depois eu vou mostrar como que a gente dá as notas, né? É um alto risco, ela tinha chance de 10 a 24% de morte em 30 dias, só por aquele quadro que ela apresenta e com história e o exame clínico na entrada no pronto-socorro, né? Mas atualmente também você pode usar um PES simplificado que facilitou a vida aí dos médicos, né? Aí a gente conta a idade, se tiver maior que 80, história de câncer sempre conta aí, história de doença cardiopulmonar, eles juntaram o coração com o pulmão, porque os dois têm o mesmo peso, então conta um. E aí, o importante em TEP aguda é aquele com taquicardia, pressão sistólica abaixo de 100 e desaturando, esses casos são mais graves e cada um ganha um ponto aí. E no PES simplificado, 10% de chance de óbito em 30 dias. Mas atualmente, né, o que que a gente encontra na literatura médica aí? Tem sempre a sociedade europeia e a sociedade americana, e elas sempre têm um pouquinho de diferença entre os trabalhos que são feitos e entre os guidelines das duas sociedades, né? Então, no último guideline da sociedade europeia, a gente tem a estratificação de gravidade, e o que que entra de novo aí, né? Agora a gente classifica o TEP, tromboembolismo pulmonar, que eu vou falar TEP a partir de agora, de baixo risco, de risco intermediário baixo, risco intermediário alto e alto risco. Então, o que que entra na nossa avaliação? O choque ou hipotensão, né? A pressão sistólica abaixo de 100 ou de 90, dependendo do estudo. Disfunção do ventrículo direito, né? Sempre tem que fazer um ecocardiograma beira-leito, a gente tem que ver o ventrículo direito, o TAPS, para ver como é que o ventrículo direito está. Biomarcadores cardíacos, né? A gente sempre vê o BNP e troponina. E a classificação do PES e o PES simplificado, eles entram nesse score. Então, o alto risco tem esses quatro fatores positivos, o risco intermediário alto, que a gente vai ver que isso vai guiar nosso raciocínio de tratamento. Ele tem disfunção de ventrículo direito, tem troponina e BNP altos, e o PES alto. E o risco intermediário baixo, a gente vai ver que tem duas classificações para o risco intermediário baixo, a gente vai ver que estão fazendo trabalhos na literatura para ainda decidir o melhor tratamento. Você tem ou uma disfunção do ventrículo direito ou os marcadores cardíacos elevados, né? Aí você chama de intermediário baixo. Por exemplo, você tem um eco que está mostrando uma disfunção de VD, mas ele está com BNP, uma tropo baixa. Então, é um intermediário baixo e geralmente a indicação é só anticoagulação. E você pode também ter um cara com BNP mais elevado, uma tropa mais elevada, e você vai ver o eco tá razoável, né? Então, esse que chama intermediário baixo, e o baixo risco é o que não tem nem choque, nem hipotensão, nem disfunção de VD, nem marcador cardíaco está baixo, e também o PES está com baixo risco. Já a sociedade americana, você encontra eles falando de TEP maciço, TEP submaciço. O TEP maciço é quando é bilateral, pega mais de dois lobos pulmonares. O submaciço, quando ele pega mais de dois lobos pulmonares, mas não é bilateral. E assim, o não maciço, que é um TEP que pegou só um lobo, ou só um segmento pulmonar, e não está dando repercussão
sobre o ventrículo direito e nem sobre os biomarcadores cardíacos, né? Então, são duas classificações que a gente pode encontrar aí na literatura. Então, vamos voltar para o nosso caso agora, sabendo dessa classificação, né? Então, ela tinha um PES elevado, de alto risco, aí a gente vai fazer os marcadores para paciente, a gente vê que ela tem uma troponina bem elevada, né? Deixa eu só, de 320. A gente vê que ela tem um NT-proBNP de 4.630, né? Super elevado, e um dedímero acima de 7.650, super elevado também. Então ela só não estava hipotência, né? Ela estava com 11/7, que não preenche aquele critério de hipotensão em choque, então ela ficou como um risco intermediário alto, né? Porque ela tem os biomarcadores alterados, ela tem aquele VD grandão com um septo retificado na toma, ela tem TEP bilateral e tem um PES elevado. Aí a gente faz um, peraí, a gente faz um eco para ela, né? Porque ela tinha tomo, mas não tinha o eco. No eco a gente vê um VD elevado, né? Tá até abaulando o septo para o lado do ventrículo esquerdo. A gente vê um átrio direito muito aumentado e tem um trombo dentro do átrio, né? São descritos em casos de embolia. Tem que tomar mais cuidado desses trombos, que eles podem dissolver a hora que você liga heparina ou trombolítico, ele pode dissolver e o cara tem uma piora aguda assim no início do tratamento. Então a gente vê que tem um trombo aqui dentro do átrio, né? E que o septo está abaulando e que tem esse ventrículo direito também aumentado. Opa, peraí que mudou a setinha aqui. Parou de mudar. Deixa eu ver se é essa setinha aqui. A tela congelou. Será que foi aí? Não, não. Não foi pra gente não, Carmen. É contigo por aí. Não? Não. Peraí. Deixa eu compartilhar de novo aqui. Ver se ela agora andou. Ok. Bom, saiu da congelação. Então, aqui é o detalhe, né? Então, tinha esse trombo aqui. Ela, risco intermediário alto. Então, essa paciente, ela precisou de um catéter, inicialmente um catéter nasal, né? De oxigênio, porque ela estava saturando 88 ali, com aquele PO2 um pouco abaixo de 60. Catéter, foi internada na UTI, ligado a uma heparina endovenosa, porque é o tratamento do risco o intermediário alto. Você pode ligar uma heparina EV contínua, especialmente se for idoso ou tiver insuficiência renal, ou até você saber melhor do caso, se tiver risco de sangramento, e ficou em observação dentro da nossa UTI. Então, heparina EV contínua são as perguntas, né? Como eu trataria essa paciente? Você pode trombolizar, mas aí você tem que ver. Ela não estava hipotência, então a gente preferiu só ligar heparina EV. E que complicações que poderiam ocorrer, né? Para o médico que está lá de plantão, é, ela tem aquele trombo, ela podia soltar aquele trombo para o pulmão, então ela ficou em observação. A gente deixa um saturômetro ligado contínuo, que alerta a gente se tiver algum TEP, porque mesmo heparinizado você pode continuar tendo quadros de embolia. Então a gente deixa o saturômetro contínuo, deixa ela monitorada do ponto de vista de cardíaco também, porque se ela tiver taquicardias não, não esclarecidas, você pode estar tendo novas embolias. E a gente vê esse quadro de insuficiência respiratória para ver para onde ela vai, para ver após o tratamento com heparina. E sempre que liga heparina, tem que fazer o controle e tem que ver fator de risco para sangramento, né? Se tem úlcera péptica prévia, se tem história de gastrite, se já teve cirurgia anterior. Então a gente fica monitorando para ver TTPA ou anti-10A e a gente faz uma monitorização hemodinâmica também e vê para onde que ela vai. Então essa paciente ela foi lá para UTI e aí no meio da madrugada
a enfermeira chama o médico, né? Que essa paciente evolui com desvio de rima, né? Ela começa a ter um quadro de déficit motor também, e aí fala, o que que aconteceu aí, né? Então ela foi acionado o código AVC, né? Quando ela tem esse desvio de rima bucal e ela tem esse déficit motor, e aí ela vai para exame de imagem neurológico, né? E aí no exame de imagem neurológico ela tem uma obstrução, né? Que foi vista do ramo M2 da artéria cerebral média esquerda, tá? Então, e foi visto também, né? Tinha aquela obstrução, graças a Deus era pequena, e a circulação colateral repôs, ela ficou com a heparina EV, e esse déficit ela reverteu, né? Então, só que depois que aconteceu isso, ela ficou muito hipoxêmica, começou a piorar essa parte de oxigenação, e ela foi para o catéter nasal de alto fluxo e precisou de FO2 até de 100% para saturar. E depois de 60%, aí depois ela ficou saturando acima de 90 e menor que 95. Teve fases que ela se mexia, ela precisava de 100% e aí ficou com uma hipoxemia muito importante. Então a gente falou que, ué, o que que aconteceu aí, né? Será que soltou esse trombo pro pulmão? O que que aconteceu? Mas se ela teve um acidente vascular obstrutivo isquêmico, né? Teve uma embolização para o cérebro, aí a gente foi repetir o eco e ela tem uma comunicação interatrial, né? Que foi visto, você pode fazer o eco transesofágico, você pode fazer um eco transtorácico, e se observou que ela tinha uma comunicação interatrial, e quando aumentou a pressão do átrio, aquele trombo deu uma escapada pro cérebro, né? E ela começou a abrir um shunte do lado direito para o lado esquerdo, e ela não oxigenava de jeito nenhum, né? Então são complicações que a gente tem que pensar na hora, foi um caso bastante difícil, por isso que eu estou mostrando que é um caso real que aconteceu para a gente poder pensar aí no diagnóstico e tudo que pode acontecer aí num caso de tromboembolismo pulmonar. Aí ela ficou com a heparina EV, ela ficou no catéter nasal de alto fluxo e ela foi melhorando do quadro de tromboembolismo pulmonar. A gente deu um suporte, você pode dar um suporte para o VD, né? Você pode ligar um pouquinho de dobutamina se você não tiver muito taquicárdico ou para não piorar, né? Porque tem alguns pacientes que a gente vê com hipertensão pulmonar, a droga de escolha, a gente sempre usa dobutamina, mas às vezes o paciente entra em FA ou até piora da taquicardia, então a gente sempre testa uma dose baixa e você pode dar um suporte para o VD, a gente monitoriza também saturação venosa central, a gente monitoriza lactato, monitoriza débito urinário e nível de consciência sempre que você tem esses quadros de hipertensão pulmonar. E se a gente vê a pressão da artéria pulmonar e sempre tenta manter a pressão sistólica arterial maior que a pressão da artéria pulmonar para perfundir a coronária direita que ela sai da aorta, né? Para não ter perigo de você ter uma hipoperfusão na coronária direita. Então, esse foi, né, um quadro de embolia pulmonar, que é complicada, que a gente introduziu aí para a gente introduzir o assunto. Então, a embolia pulmonar é uma doença que pode ser assintomática, mas pode ser até fatal. É decorrente da obstrução da artéria pulmonar ou um de seus ramos por material que pode ser trombo, que é o mais comum, mas a gente tem casos de tumor, você tem que pensar, a gente já teve casos de embolia pulmonar que na verdade era microtrombo de tumor. A gente pode ter embolização de ar, né, que embolia gasosa nesses os circuitos de diálise agora tem catabolhas, são mais complexos, mas a gente já teve alguns casos de embolia gasosa que a gente pode ver, tem embolia de gordura, principalmente nesses casos pós-cirurgia plástica
lipoaspiração, eu já vi alguns casos, e tem até embolia cética, né? Que às vezes você vê aquelas embolizações pulmonares e na verdade são embolizações de êmbolos céticos que acontecem principalmente em endocardite de tricúspide e geralmente por Staphylo aureus, geralmente em usuários de droga endovenosa que a gente vê bastante essas embolizações céticas. Então, você vai ter uma embolização de um material que veio, né? O trombo geralmente 90% vem do membro inferior, 10% vem dos membros superiores, mas quando você tiver um quadro de embolia, você também tem que pensar em tumor, gás, gordura e êmbolo cético. Pode acontecer todas essas quadros de embolia. A incidência ela é aproximadamente 112 casos por 100 mil, né? É um pouco mais comum em homens e ela é causa de 100 mil mortes por ano nos Estados Unidos e é descrito 25% de morte súbita, né, nesses quadros de embolia grave e fatal. Então, por isso que é uma doença que a gente precisa diagnosticar rápido e tratar. Então, ela pode ser. A gente encontra vários tipos de classificação, né, na literatura. Por isso que era importante também se fazer uma padronização melhor entre todos os países, todas as UTIs, para ficar assim melhor padronizado e ter um diagnóstico e uma conduta em comum, né? Você encontra na literatura classificações que pode ser assintomática e sintomática, aguda, subaguda ou crônica, tem embolia crônica, com ou sem alteração hemodinâmica, né? E eles consideram a alteração hemodinâmica nos trabalhos como uma pressão sistólica abaixo de 100 ou 90 por mais de 15 minutos ou uma queda de mais de 40 milímetros de mercúrio do basal da pessoa, né? Então, você tem que considerar se você é hipertenso, se você era hipotenso, aí você conta 40 milímetros de mercúrio do basal, e tem outros que classificam cavaleiro, lobar, segmentar ou subsegmentar. Aqui é só para a gente ver agora como que a gente vai predizer o diagnóstico, né? Isso aqui em 2020, você vê que foi logo, eu mandei esse artigo logo antes de ter a Covid-19, né? Então era um editorial que eu escrevi sobre artigos que saíram no Critical Care Medicine, que era como melhor você prever uma embolia pulmonar. Então, para prever embolia pulmonar, né, na literatura, só para a gente ver o que apareceu de novo, né? Tinha os vários scores, né? O mais que a gente usa é seu Wells, esse daqui do meio, que a gente prevê uma embolia, e nesse número do Critical Care Medicine saiu um artigo no score novo chamado YEARS, e que é era um score simplificado, só que ele acrescenta o dedímero, que é a tendência mais atual, né? Então a gente vai ver que o dedímero, que ele considerou importante nesse trabalho mais moderno? Ele considerou os sinais de TVP, você descartar outros diagnósticos que não TEP, a presença de hemoptise, que a gente não falou, mas é um sinal que tem que prestar atenção, né? Se escarrou sangue e o raio-x não tiver uma doença pulmonar como tuberculose, bronquiectasia, você tem que pensar em embolia. E a adição aí do dedímero, que é um fator muito importante agora quando a gente vê um caso de embolia, né? Então, esses scores, geralmente, você vê se o paciente tem uma doença pulmonar ou cardíaca crônica, se ficou imobilizado, se está taquicárdico, se tem hemoptise, se tem câncer na família, aí você classifica como de alto ou baixo risco, né? E mais modernamente, já vou apresentar esse esse score, o que se acrescentou aí, né? O dedímero. Então, se você tem uma chance do paciente ter embolia intermediário para alto, todos os pronto-socorro serviços de emergência acrescentam atualmente um dedímero. Se o dedímero estiver baixo, abaixo de 500, você pode excluir o TEP, né? Se estiver acima ou igual a 500, você tem que fazer
tanto o risco intermediário como alto, você tem que partir para um exame, geralmente a angiotomografia. Se ela vier positiva, fim de dúvida. Se ela vier negativa, você exclui. Agora, se ela tem alguns casos inconclusivos, né? Mesmo com a angiotomo, se você não colocar o contraste adequadamente, se não for um exame bem feito, a gente vê isso na prática no pronto-socorro, porque eu sou uma retaguarda do pronto-socorro do Einstein, né? Então a gente vê aqueles casos que acabaram de chegar, assim, eles discutem com o médico que está na retaguarda o que fazer com os pacientes com esses quadros agudos. E aí, na literatura, e tá orientado, se você tiver uma dúvida diagnóstica na angiotomo, você pedir um mapeamento de ventilação-perfusão porque o mapeamento de ventilação-perfusão é mais sensível e mesmo as angiotomografias espirais, que atualmente tem mais de 32 canais, são bem mais sensíveis, elas não veem os TEPs subsegmentares em 6% dos casos. Então, naqueles casos de dúvida, contraste mal feito, ou o paciente alergia ao contraste no meio do exame, ou não deu para fazer, um mapeamento de perfusão para você fechar o diagnóstico, tá? Então a gente, depois para estratificar a gravidade, a gente usa o PES, aqui eu só pus para as notas, né? Quando você soma os pontos, aí se o risco alto é ponto acima de 86, aí a classe 5 é o alto risco que é acima de 125, e no simplificado tem mais que um, já é alto risco para gravidade, é score de você ver gravidade da doença, né? Aí a gente aplica, né? Você vê se está chocado ou não, se tem disfunção de VD, sempre coletar troponina e BNP para estratificação, e a gente faz esse PESE que eu mostrei aqui no slide anterior, para você ver se o paciente é de alto risco ou não, porque ele entra aqui, ó, na classificação para a gente ver os riscos. Aí a angiotomo, né? A angiotoma serve para a gente fazer o diagnóstico e serve para você ver, por exemplo, aqui é um TEP cavaleira, é mais grave, está obstruindo o tronco da pulmonar e a gente vê que tem um trombo aqui no ramo principal direito. Então você classifica isso como um TEP grave. Aqui, ó, a gente tem um TEP bilateral no tronco, né? Na pulmonar direita e na pulmonar esquerda. Aqui também. Então, e aí você também vê se a artéria pulmonar está aumentada e o ventrículo direito. São todos sinais de gravidade, né? Aqui são vários. Você vê que aqui, ó, ele tem um TEP bilateral, só que a artéria pulmonar ela não está tão dilatada. Então o ideal é você ver caso a caso, você vê tanto a extensão do TEP, aonde que ele está pegando, se ele está pegando tronco e ramos principais, ou se ele for segmentar o lobar é menos grave, e você vê a repercussão sempre sobre o ventrículo direito, né? Aqui a gente vê, ó, mesmo na angiotoma, a gente vê o trombo dentro do ventrículo direito. Isso daqui acrescenta o risco porque esses trombos eles ficam soltos e podem embolizar a qualquer momento. Então você tem que vigiar. Aqui é aquele sinal de Hampton-Ramp, né? Que os radiologistas sempre falam. A gente faz a reunião com a radiologia toda semana. É o sinal do infarto pulmonar. Então você vai ver essa área triangular. Você vê um realce ao redor dessa área triangular. E quando você faz a angiotomo, você vê que aquele vaso que está indo para lá está obstruído, né? Então, eles chamam bastante atenção essas áreas de infarto associadas ao trombo. Nos mapeamentos, né, você vai ver os déficits segmentares de perfusão, né? São essas áreas que não estão. Aqui é o déficit, onde tem eu pus a setinha azul aqui para a gente ver essas áreas de perfusão, e serve também para você ver o diagnóstico nesses casos de dúvida da angiotomo. E tem a velha e boa arteriografia, né, que atualmente a gente está usando muito pouco, mas tem lugares, se você não tiver uma angiotomo, não tiver um mapeamento, e você tiver uma hemodinâmica, ou conseguir fazer uma arteriografia, você pode fazer arteriografia para você ver o trombo, e mesmo para você ver
Na hemodinâmica, você pode pôr um catéter, né, e até pôr trombolítico local para dissolver o trombo. É, e lá no Einstein eles fazem isso. Quando o paciente tem risco de sangramento e precisa de trombólise, eles fazem a arteriografia, põem o catéter no ramo que está obstruído e põe um trombolítico numa dose metade da dose da trombólise sistêmica para você não ter tanto risco de sangramento. E aí depois você vê se reperfundiu jogando contraste de novo. A gente teve alguns casos que eles fizeram isso com um resultado bom. A angiorressonância também serve para você ver a embolização, né? Aqui, ó, você vê a angiorressonância com aqui as falhas de enchimento. Então, você pode fazer tanto angiotomografia, mapeamento, como arteriografia e angiorressonância, o que você tiver à disposição ali no momento e para estudar melhor esses casos e o acometimento pulmonar. O eco sempre fazer, né? O eco agora é um instrumento que os intensivistas usam à beira-leito. É muito fácil o intensivista fazer um quatro câmaras, né? Aí você vê o ventrículo direito, você vê o átrio direito, se eles estão aumentados, se estão abaulando o VE. Então isso é muito. Se ele estiver aumentado com o septo desviado abaulando o VE é mais grave, né? Aqui um VD super dilatado para a gente ver, né? Abaulando, esmagando aqui o VE. Então aqui você tem que tirar o volume da dobuta, senão ele vai parar, né? E a gente usa, os pneumologistas usam muito TAPSE, né? Que é a excursão do anel tricúspide durante a sístole. Então é como um VTI, só que do ventrículo direito, né? Você vê a excursão do anel tricúspide, você vê o quanto que ele está movimentando. Se você tiver um débito do ventrículo direito bom, você vai ter um TAPSE acima de 15. E se estiver abaixo de 15, é porque ele não está tendo uma excursão do anel tricúspide durante a sístole, então você está com débito do ventrículo direito baixo. E tem vários trabalhos na literatura, isso é bastante antigo, né? Que tem uma boa correlação entre o TAPS e a fração de ejeção do ventrículo direito. Então, se a gente tiver um TAPS acima de 20, você tem uma fração de ejeção acima de 50%, e um TAPS baixo, fração de ejeção do ventrículo direito baixo. Eu estou dando uma aula online, você liga ou para a Roberta ou para o Eduardo, tá? Obrigada. Ah, então, se o TAPS estiver baixo, né? Às vezes você ouve, avaliou o ventrículo direito, quanto é que está o TAPS? Então, é o TAPS, se estiver acima de 15, você fica sossegado que o ventrículo direito está bom, se estiver abaixo de 15, o ventrículo direito já está sofrendo ali com a embolização. E aí você também, a gente vê o tamanho, né? Vê se está abaulando o septo, se estiver abaulando o septo, isso é sinal de gravidade. Aqui é um caso também que, só para a gente ver, também um COVID, que o paciente tinha um COVID, tinha sido vidro fosco, ele foi entubado por causa da COVID, melhorou, foi estubado, né? Ele estava estubado, também deu um susto na gente, porque tirou o tubo, estava bonitinho ali na não invasiva, raio-x ok, ele piora agudamente, vai para 100%, teve que ser reentubado na pressa, aí a gente manda ele para angiotomo, né? Ainda bem que mandamos para angiotomo, aí ele tinha embolizado mesmo e tinha piorado o vidro fosco, então a gente entrou com heparina EV, aumentou o corticóide, reentubou e depois ele saiu bem, né? Então aqui só para ver interessante que nesse caso a gente usou a impedância elétrica, que você pode usar a gente está, a impedância elétrica ela está sendo validada, né, para embolia, mas você pode fazer perfusão, tem que ter um catéter central, você deixa o paciente em apneia, injeta uma solução salina hipertônica, e aí tem uma queda na impedância, e você tem um mapa que você vai ver a perfusão dos dois pulmões, e isso vai dar o diagnóstico de embolia se você tiver uma ventilação normal e uma hipoperfusão. Esse caso também da Covid foi interessante, tem uma fisioterapeuta que está fazendo doutorado com a gente com ultrassom, né?
e ela fez ultrassom e a gente via essa área de infarto, que era bem a área que estava com déficit de perfusão na angiotomo. Então, o ultrassom está começando a aparecer aí também que você pode ver áreas de infarto no ultrassom. E aqui é só para a gente ver a impedância também, né? Tem essa queda de impedância. Aí você pode ver se a ventilação estiver normal, que é aqui, e não tiver perfusão, você faz o diagnóstico de embolia. Se não tiver perfusão e não tiver ventilação, é uma telectasia, porque não está indo sangue, porque o pulmão está murcho, tá? Então, nesse caso, deu para fazer isso também. E, finalmente, vamos falar sobre o tratamento, né? Então, o tratamento da embolia também, geralmente, ele é guiado aí pela estratificação de risco. Então, aqui a gente vê a estratificação de risco, né? Deixa eu colocar aqui para a gente ver direitinho. Então, aqui tá meio fácil da gente ver, né? Então, aqui, ó, se o paciente tiver choque, hipotensão, ele já é um risco alto, né? Então, nesses casos, você pode pensar em anticoagulação ou terapêutica de reperfusão, né? Que é ou trombolítico. Agora você pode fazer trombectomia por catéter e tem até vou mostrar, tem um catéter que você põe nas duas artérias, ultrassom e fica pondo trombolítico num período para dissolver o coágulo. Se você for de baixo risco, só anticoagulação. Se for de risco intermediário baixo, só anticoagulação. A gente vai ver como é que a gente decide por enox ou por heparin-EV. Risco intermediário, aqui a gente tem o baixo, pode ser o risco intermediário baixo, você tem com disfunção, pode ter disfunção de VD e pode ter alteração de troponina e BNP, né? Mas é só anticoagulação. E as terapêuticas de reperfusão, elas entram só para o risco intermediário alto, que é aquele que você tem um PESI alto. Você tem troponina e BNP elevado e tem disfunção do VD, aí você pode pensar numa terapêutica de reperfusão. E se tiver chocado também, que é o alto risco, terapêutica de reperfusão. E tem casos na literatura até de ECMO, né, vena arterial. Você liga na ECMO. A gente usa, também você pode ligar o óxido nítrico para baixar a pressão na pulmonar, noradrenalina para você perfundir a coronária direita, intubação e ventilação mecânica com pressões baixas para não piorar o VD e, e, e fazer uma terapêutica de reperfusão que pode ser trombólise ou algum catéter desobstrução mecânica. Então, como é que a gente anticoagula, né? Você pode, naquele de baixo risco e risco intermediário baixo. A gente pode usar heparina EV contínua, a gente usa 80 unidades por quilo endovenosa em bolo, e depois você coloca 18 unidades por quilo por hora infundido, você segue por TTPA ou anti-10A, e geralmente quem tem HIT, quem tem osteopenia pronunciada e você está grávido ou né, grávida ou muito obeso e tem uma instabilidade hemodinâmica grave, a gente prefere a heparina EV contínua ou insuficiência renal também, né? Então, como que a gente dá preferência? A inox a gente usa quando o risco é baixo e quando você não é muito obeso, não está grávida e não tem insuficiência renal e não está com uma disfunção hemodinâmica. Senão, você prefere a heparina IV contínua. E a heparina de baixo peso você pode usar 1 miligrama por quilo 2 vezes. E tem um trabalho no New England que você pode usar 1,5 miligrama por quilo uma vez por dia só. A gente já usou em alguns pacientes essa dose e foi bem, né? Atualmente, no baixo risco, você pode também dar pixabana, rivaroxabana, dabigatran. É autorizado também você dar, principalmente para idoso e paciente com insuficiência renal, a gente tem dado preferência à pixabana,
e para os outros, Rivaroxabana, e você pode até dar alta para casa se o risco for baixo, né? A gente sempre vê, quando você vai anticoagular, fator de risco para sangramento, né? Que paciente com sangramento recente, história de AVC, você dá uma olhada no fígado se não tem disfunção hepática, paciente com creatinina alta, paciente antecedente de úlcera gástrica ou gastrite, plaqueta baixa, paciente com abuso de álcool são mais propensos a sangrar, pacientes que têm câncer, pacientes hipertensos e pacientes idosos, esses você dá uma avaliada melhor, porque eles têm mais risco de sangramento, tá? Que a gente pode fazer nesse de risco intermediário alto ou também nos pacientes de risco alto, né? Você pode fazer terapêuticas trombólise, né? Atualmente está indicada a alteplase, né? Que é a gente dá a dose EV por 2 horas, né? Ela tem uma meia-vida de 4 a 8 horas e você pode fazer a reperfusão. Lá no Einstein a gente faz, desde que eu entrei lá em 1988, os cardiologistas, a gente fazia muita trombólise em infarto, né, e embolia pulmonar, que tinha o Baruzzi, né, Antônio Cláudio Baruzzi, até a gente tem uma série de casos também publicada naquela revista de cardiologia, que a gente, com o apoio deles, né, a gente, pneumologista, a gente começou a fazer trombólise nesses pacientes de alto risco para reperfusão e a gente agora só tem feito como quando tem alto risco, quando tem uma disfunção de VD ou quando está hipotenso, né? As contraindicações para trombólise, aí você também tem que ver as contraindicações, que tem risco de sangramento cerebral. Então, se for muito idoso, tiver é, alguma lesão intracraniana, tiver AVC nos últimos 3 meses, se tiver alguma trauma craniano, você deve pensar risco-benefício, porque a trombólise você vai ter, a reperfusão vai ser mais rápida, você vai melhorar a sua capacidade de exercício, mas ainda não tem trabalhos que mostrem que diminui mortalidade. Então, você tem que ver risco-benefício, porque você pode melhorar do TEP, mas pode ter um sangramento grave cerebral. Então, você tem que ver esse risco-benefício ali na hora, né? Então, no paciente grave, né? Até a gente está com um paciente agora internado lá. A gente, como eu já falei, a gente intuba o paciente, você faz uma ventilação mecânica com baixa pressão, PIP baixo, FO2 alta, volume corrente baixo, mas não deixa o CO2 alto porque ele piora a hipertensão pulmonar. A gente liga o óxido nítrico inalado, né? Para diminuir a pressão da pulmonar se tiver muito alta a pressão. A gente deixa com noradrenalina para manter a perfusão da coronária direita. E a gente avalia caso por caso. Os hospitais de alta complexidade, por exemplo, o Einstein agora tem uma tecla, né? Você tem uma tecla de TEP grave, né? Então, até tem um paciente que a gente internou na retaguarda da anteontem à noite, aperta a tecla, tem um pessoal da hemodinâmica que avalia angiotomo, tem o médico de plantão que ajuda a avaliar, o médico assistente, e você vê todos aqueles riscos de sangramento, idade, se o paciente está chocado. A gente intuba o paciente para poder ser transferido para hemodinâmica, e aí você vai ver se você vai fazer uma trombólise endovenosa, se ele tiver baixo risco de sangramento, se ele tiver risco de sangramento, você pode, a hemodinâmica, eles avaliam e põem o catéter e faz um trombolítico com metade da dose, ou até desobstrução mecânica, com os catéteres de desobstrução mecânica. E também tem esse catéter, tem aquele Acura, né, que é um catéter também que eles estão testando, e tem esse catéter que você tem ultrassom também e que você pode ficar liberando trombolítico cronicamente, tá? Aqui é para a gente ver, né? Você vai para hemodinâmica, você, né, vai na artéria pulmonar. Aqui a gente vê que o paciente tinha
um TEP bilateral, né? Aí eles canulam a artéria pulmonar. Aqui a gente vê que ele faz a trombólise, né? E você vê que voltou aqui, ó, tá tudo obstruído, né? E aqui reperfunde. Ele segue na hemodinâmica e vê a reperfusão ali na hora. E aqui é só para gente, para mostrar para vocês que esse assunto ainda está em estudo, né? Tem desenhos de estudo aí já aprovados na internet para trials multicêntricos randomizados para ver se vale a pena você fazer desobstrução com catéter, com trombolítico. Eles estão comparando para ver tanto a reperfusão e para ver prognóstico a longo prazo. E na literatura também, nesses casos graves que você tiver num centro que tem ECMO, se o paciente estiver chocado, porque quem já reanimou paciente que tem um TEP a cavaleira e parou, sabe que não volta, né? Assim, você pode, se não desobstruir na frente, o paciente não retorna. Então, você pode ligar numa ECMO, né? Na ECMO VA, com- você liga o paciente na ECMO, aí você pode pensar fazer uma trombólise ou mesmo agora tem essas ECMOs portáteis que você pode levar o paciente até a hemodinâmica e ver uma técnica de reperfusão, seja por catéteres, se tiver muito risco de sangramento, desobstrução mecânica ou fazer trombolítico intra-artéria pulmonar. Então é um mundo aí de TEP que os hospitais mais complexos eles estão montando nesses grupos com o pessoal da radiologia, o médico de plantão, o médico assistente e o médico da hemodinâmica para decidir pela gravidade do caso, estratificação de risco e para você ver risco de sangramento, né, risco-benefício de sangramento, para você dar o suporte de UTI para o paciente, para você decidir a melhor técnica para aquele paciente de reperfusão, e aí o grupo da hemodinâmica que vai ajudar a gente nessa tarefa aí de conseguir salvar a vida desse paciente, muitas vezes é bastante grave. Então é, então é isso. Amém. Já estamos quase Hum. aí no. Não, mas está excelente, parabéns, excelente aula. Esclareceu vários pontos de dúvidas nossos aí. A gente vai abrir para perguntas. Eu estou vendo o chat aqui, por enquanto não tem nenhuma questão. E eu queria que você falasse um pouquinho, Carmen, dessa técnica aí da utilização, né, do trombolítico intra-arterial direita-esquerda, a qual esse cateter que você passa, né, femoral e você Uhum. faz aí o fibrinolítico dentro das artérias pulmonares. E essa metodologia também você tem um ultrassom associado, né? Então você também vai vendo através do sistema ultrassom. Que você faça um pouquinho, que esse é um método diferente aí, novo aí de É um utilização método de. novo, diferente. A Ah, gente teve três pacientes nossos que a hemodinâmica fez dois deram certo e um não deu muito certo, assim, porque você tem que cateterizar a artéria pulmonar, né? E você tem que reperfundir. é, então teve dois pacientes que eles conseguiram cateterizar, colocaram o trombolítico, você vê que eles jogam contraste depois, e a reperfusão voltou para a UTI e ficaram bem. E teve um que não conseguiram nem cateterizar, assim, estava muito obstruído, então o paciente voltou para a UTI e não teve, a gente não conseguiu reperfundir, não conseguiu também, ele ficou na heparina, mas não conseguiu desobstruir. Então, assim, da experiência da gente, né, pacientes de alto risco e alto risco de sangramento, é um procedimento que você pode fazer, mas você tem que ter uma hemodinâmica boa, né? Tem que ter uma pessoa ali que consiga, num paciente grave, instável, tem que ir acompanhado do intensivista para ficar ali monitorando tanto oxigenação como a noradrenalina para manter o paciente com pressão boa para conseguir perfundir a coronária direita. E, e o hemodinamicista tem que conseguir cateterizar a pulmonar e o trombolítico ali na hora funcionar, né? Então, assim, é complexo,
mas a gente chegou à conclusão, lá no Einstein tem um grupo tem uma tecla de TEP grave, tem um grupo da hemodinâmica que só está vendo isso, o pessoal da radiologia de plantão também, eles porque agora você consegue mandar imagem, né, pela internet, tem uns caras responsáveis só por avaliar a extensão, a gravidade e como que eles vão. Tem que ter um planejamento, isso que eu estou querendo dizer, né? Você tem que ter um planejamento adequado para você saber onde que você vai com o catéter e como que você É vai. um time de PET que você tem, né? É um time mesmo de embolia pulmonar, é isso? Eu Sim, só não vi sim. no teu grupo vascular, né? Que você falou de todos menos vascular. Nesse grupo É, teu de PET, aí você tem vascular também? é mais o hemodinamicista. A gente Isso. usa. Não, a gente também tem cirurgião vascular, mas geralmente eles entram quando a gente precisa de filtro da cava. E geralmente quando tem uma TVP muito grave, quando precisa de filtro de cabo inferior. Tá, Pensando assim, quando que é, não, né, nós na não. nossa prática, quando que o vascular entra. Isso. Geralmente para reperfusão é mais o hemodinamicista mesmo. Nós já temos algumas perguntas aqui, Carmen. Luiz Garcia, ele agradece a aula, falou que foi excelente. E ele pergunta quanto tempo de anticoagulação para liberar a sedestração? Quer dizer, para o paciente ficar aí de pé, se movimentar. Quanto tempo de anticoagulação? Então, geralmente a gente deixa umas 48 horas, mas vai depender assim, se tem uma TVP, né, e a gravidade do quadro pulmonar também. Mas assim, geralmente a gente deixa 24 a 48 horas. E aí vai Perfeito. depender do. Não, vai depender da evolução e vai depender Do quadro clínico, né? de como que tá. Se o cara tiver entubado, se ele, Lógico, né? lógico. Aí vai demorar mais, mas aí você já pode movimentar o paciente, né? Isso varia Eu, também, viu? paciente a Tem paciente, né? vascular que. Tem vascular que tem, por exemplo, com TVP, eles não. Se bem que pensando bem, eu já vi, viu? A gente pediu, teve um paciente que eu estava no monitor, ela sentada de plantão no monitor, vendo o paciente, e de repente ele ficou taquicárdico. Pum, eu entrei no quarto, estava o médico do ultrassom fazendo Doppler venoso de membro inferior, ele estava com uma TVP e durante o Doppler ele soltou o trombo. Embolizou. Assim, parece coisa de filme, mas aconteceu isso e eu sou prova viva. Ele estava fazendo Doppler, o paciente, pum, estava com 80 de frequência, foi para 120. Falei, ué, o que aconteceu? Aí a gente viu o Doppler e realmente ele estava fazendo o Doppler, falou, saiu um trombo daqui. Então, assim, depende do trombo que você tá, se o trombo está móvel ou se ele está mais fixo, Aham. né, da gravidade que aconteceu com o pulmão e para a gente movimentar aí o paciente com segurança, porque Perfeito. o que eu vejo de movimentação é mais o problema de membro inferior mesmo, de soltar trombo para o pulmão, né? Perfeito. Marcelo, antes de você seguir aí no chat, Pode falar, Dani. Carmen, parabéns aí pela apresentação. Acho que muito bom aí escutar um pouco da tua experiência. Deixa eu voltar um pouquinho para trás, até no sentido de eu ajudar aí os nossos residentes que estão acompanhando. Às vezes você tem com frequência situações, e pegando a tua experiência, principalmente do INCOR, de diferenciar corpo pulmonar de outras causas versus o corpo pulmonar associado à embolia pulmonar. Às vezes acontece de Uhum, chegar um paciente na UTI sem a angio-CT, e esse paciente tem vários indícios de que tem corpo pulmonar, né? Como você mesmo mostrou, às vezes um raio-x pode mostrar isso, o eco pode mostrar isso, uhum. e esse paciente tem algum grau de estabilidade hemodinâmica, o pessoal fica na tentação da anticoagulação, da utilização de trombolítico, por se tratar de um paciente mais grave. Qual o teu comentário sobre isso, principalmente para a turma que tá começando, e qual a tua impressão diante dessas Então, às vezes, o que que a gente tem feito na prática, né? Que quando o paciente pode ir para angiotomo, a gente tem muito paciente que a gente interna e vai para angiotomo 24 horas depois, 48 horas depois, né?
para descartar uma embolia aguda. Se a gente não consegue levar o paciente, a gente faz um eco, faz BNP-troponina para estratificação, né, para ver se está tendo, se essa repercussão é aguda, e a gente passa um Doppler na perna, um Doppler de membro inferior. Se você encontrar um trombo no membro inferior, a gente já anticoagula. E na dúvida, se a gente tem uma dúvida se ele teve um TEP, o que a gente está fazendo até nessa retaguarda de pronto-socorro, a gente dá uma dose de Clexane, 1 miligrama por quilo, até esclarecer o caso, né? Então, assim, a gente sempre, antigamente a gente fazia os exames, depois, se fosse um TEP, a gente anticoagulava. Atualmente, a gente sempre do, pensou em TEP, Clexane, uma dose plena lá de 1 miligrama por quilo, e aí a gente pede Doppler, pede eco, se não conseguir fazer uma angiotomo, pelo menos um Doppler e um eco, e deixa anticoagulado se tiver dúvida e fica vendo o risco de sangramento, né? E lá na UTI Perfeito. também, Doppler de membro inferior, eco, e a gente pede troponina e BNP para você ver se tem uma repercussão aguda, porque esses corpos pulmonares, se for, por exemplo, um DPOC com corpo pulmonale, eles geralmente eles não sobem troponina assim e BNP agudamente, né? E também não vai ter uma TVP na perna. Então, assim, se são coisas que ajudam, né, a gente pensar que possa ser uma embolia pulmonar. E quando tem, quando a gente trata muita hipertensão pulmonar agora, né? O Rogério Souza, que é o nosso titular, ele é especialista em hipertensão pulmonar e está drenando um monte de casos lá na UTI. Então, essas hipertensões pulmonares sempre passam por uma angiotomo para descartar um TEP, né? Que é chamado HPTEC, que é a hipertensão pulmonar associada à embolização crônica. E aí depois a gente liga esses pacientes, sempre a gente deixa com Dobuta e a gente usa vasodilatador, né? Que é esse Denafil, a Brizentana e agora a Iloprost faz uma terapêutica tripla para hipertensão pulmonar e assim, eu vi toda essa evolução de hipertensão pulmonar, atualmente a gente consegue tratar melhor e a gente vê que esses pacientes realmente melhoram com tratamento de vasodilatador e dobutamina. Carmen, e o caso mais difícil sempre é aquele, bom, a anticoagulação, ok, o risco de sangramento não é tão grande. Mas o caso mais difícil é aquele paciente que não tem um trombo no membro inferior, tem estabilidade hemodinâmica e, às vezes, a tentação de utilizar o trombolítico, onde o risco de sangramento é maior, né? E fazer isso sem ter uma confirmação diagnóstica, né? Se tiver hemodinâmica, a saída é mandar para hemodinâmica, porque aí lá eles colocam, né? Coloca o catéter, joga o contraste, confirma o TEP e já pode fazer o trombolítico. É, antigamente, né, que a gente usava o trombolítico sistêmico, a gente teve casos que o paciente, assim, que chegaram a estar chocado, suspeita de TEP, a gente tinha TVP, a gente fez trombolítico sistêmico e, assim, mesmo com trombolítico sistêmico, quando é muito grave, é muito difícil principalmente se o paciente para, a gente já chegou até a fazer durante a parada, é muito difícil de reperfundir nesses que são TEP a cavaleiro, sabe? Tem que fazer, eu acho que Ah, nesses casos tem que ligar na extracorpórea, pelos casos que eu vi, né? A gente raramente salvou um caso que estava com TP cavaleiro. Atualmente, a conduta mesmo do Einstein está ligar na extracorpórea e depois levar para hemodinâmica para reperfundir, para segurar, para salvar a vida ali, porque se obstrui, você não consegue, o coração para e você não consegue com nada, com dobuta, Entende, né? até com Acabou. massagem, às vezes você não Ah, consegue porque está obstruído na frente, né? eu acho que aí a emenda na Então, pergunta do Leonardo, tá, Carmen? Ele também agradeceu a aula, excelente aula. E a pergunta dele é justamente isso, da sua experiência na trombólise empírica do paciente com parada cardiorrespiratória e diagnóstico altamente sugestivo de TEP pela clínica e corroborado por um eco transtorácico, aí, segundo ele. É o que você falou, Então, né, Lorena? às vezes que a gente tentou fazer
porque eu dava plantão com esse Antônio Cláudio Baruzzi, que é um cardiologista que ele É que ele, cara, meu barulho. Eu introduziu nunca mais ouvi notícia o dele. É da Baruzzi, época do Edelon de Ciro, cara. ele introduziu a trombólise em AVC. Ele é um cardiologista que 20 anos atrás fazia trombólise em AVCI, E fazer ele fazia estreptoquinase, né? trombólise exatamente. Depois teve a alteplase, e assim ele fazia, e aí é o que a gente começou a fazer embolia, porque tinha caso que chegava, estava chocado, aí você ia ver, fazia o eco, um VD desse tamanho, TEP, passava o Doppler na perna, uma TVP, e o Baruzzi, vamos fazer trombólise. Aí eu fiz várias trombólises com o Baruzzi. E quando estava parado, assim, a gente tentou fazer. Acho que eu me lembro de 3 casos que a gente tentou fazer trombólise porque risco-benefício. Então, o paciente estava parado, falou, vamos fazer trombólise. E quando está assim, muito grave, raramente você consegue reperfundir com uma trombólise endovenosa, assim, a ponto do paciente conseguir reverter de uma parada. Por isso que na literatura eles ligam a ECMO e depois vai para Certo, de hemodinâmica. hemodinâmica. Você Tem pode outra até pergunta. tentar, mas às vezes que eu tentei não conseguimos reverter. E o Baruzzi era um cara assim, ele fazia Você vê que trombólise sem. O Edelon até lembrou do Baruzzi agora, deu até um sorriso aqui da Pois lembrada do é, Baruzzi. rapaz. É. Isso. Querendo saber Ó, O notícia do Baruzzi ainda barulho. está lá, o Baruzzi ainda está lá. ó, Eu Carmen, estava tem outra lembrando com pergunta. ele, outro dia eu encontrei com ele, a gente estava lembrando das trombólises. Tá, deixa eu te fazer outra Uma vez a gente pergunta fez aqui. uma trombólise num TEP, era uma paciente que fez uma cirurgia ortopédica e teve um TEP horrível. A gente fez a trombólise, melhorou muito o pulmão. Aí eu tava de plantão, eu tava com a perna engessada ainda, né? Aí eu vejo um sanguinho aparecendo assim. Falei, Baruzzi, vamos tirar esse gesso aí pra gente ver. Quando a gente tirou o gesso, aquele sangue, aí vai revertendo, né? Não, aí depois não foi difícil, mas às vezes dá uma sangradona também. Mas o Barus encara tudo de frente, assim, sangrou, vamos reverter, vamos transfundir, vamos ressuscitar, porque Vai investindo, né? Ó, tem outra tem pergunta, que Carmen, em investir. relação à trombectomia mecânica, tá? Nos pacientes aí que você não tem Uhum. sucesso, tá? Com a trombólise, a pergunta é se partimos aí para trombectomia mecânica. Então, tanto no Einstein como no INCOR, tiveram as fases dos catéteres para trombectomia mecânica, né? Tem aqueles catéteres, tem até um que tem um cestinho que você quebra o trombo e depois você capta o trombo para ele não estilhaçar e sair para frente, né? O cestinho capta e você puxa o trombo. Também a gente tem experiência de alguns casos que eu lembro que fizeram e que foi uma experiência boa. Mas aí, de novo, você tem que ter o catéter, tem que ter a pessoa. Eu acho que depende muito da pessoa que tem que ter experiência para fazer o procedimento. Né? Eu, pessoalmente, eu nunca fiz o procedimento, mas os hospitais que eu tenho contato, é, lá no Incor tem esse Carnevale, que depois ele foi para o Einstein, ele é um super hemodinamicista, ele usa os catéteres, ele consegue fazer, mas se ele não tiver lá, você já não encontra uma, entendeu? É muito pessoa dependente, assim, profissional tecnicamente habilitado para você conseguir fazer isso. Mas eu já vi eles fazendo e quando tem um profissional habilitado bom, você tem sucesso. Quando tem uma pessoa que não tem muita experiência, é Não, muito difícil. é É muito complicado, né? difícil. É um procedimento que É. não é tão simples de fazer, né? Bom, as duas últimas perguntinhas aqui, tá, Carmen? Uma da Fernanda, ela coloca também, agradecendo e boa noite, há contraindicação para deambulação em pacientes com TVP pelo risco de TEP? Então, isso que eu estou te falando. Lá no Einstein tem um protocolo, né? Tem uma TVP aguda, a gente anticoagula 24, 48 horas, é indicado ficar em repouso, porque pode soltar um êmbolo da TVP e você pode ter um TEP, né? Então, é o que eles pedem para você não colocar aquele compressor mecânico na perna, porque aquilo lá fica apertando a perna, Aqueles manitos lá, realmente pode pneumáticos, né? soltar, né?
se você for movimentar, movimentar com cuidado, não, não principalmente não apertar aquele membro que está afetado e geralmente eles deixam 24, 48 horas de repouso e depois vai deambulando devagar, porque isso que eu falei, eu vi, realmente eu presenciei um caso que estava fazendo um Doppler venoso numa TVP e soltou o trombo para o pulmão. Então, existe essa possibilidade, mas você tem que ver risco-benefício e ver o tamanho da trombose. Por outro lado, eu já vi uma médica que tinha uma trombose na perna inteira, assim, a perna inteira, eu fiquei morrendo de medo, falei com o vascular, vamos pôr um filtro, vai sair para o pulmão. Ela ficou anticoagulada e em nenhum momento soltou trombo nenhum, né? Então, por isso que eu falei, não é uma coisa fixa, você tem que. Eu já vi TVP pequena que soltou, o trombo estava mais móvel, né? E já vi uma trombose extensa da perna inteira da médica que não soltou trombo nenhum. Eu fiquei mais com medo do que que realmente acontece. aconteceu alguma coisa. Eu falei, nossa, vai soltar um trombaço aí, ela vai parar. Ela ficou na UTI um tempo, mas não aconteceu nada. Uhum. Então é uma Cara, coisa que, aqui, entendeu? Não, não dá para falar assim, ó, vai soltar. Tem a chance de soltar, né? Mas vai depender de quanto o trombo tá grudado, e de quanto que na hora que você anticoagular ele soltar. nós temos um dos participantes aqui, o João lá da Cor, levantou a mão. João, pode fazer pergunta, por favor. Oi, Carmen, tudo bem? João Oi, Galantier, João. tudo bom? Ah, olá, que você Tudo tá bem? diferente. É, Tá com um bigode, uma barba Tá mas, diferente, tudo tá bom, mais João? estiloso, Carmen, tá mais mas estiloso. Olha, tá muito Esse, estiloso. E o obrigado. pai, o esse, pai esse, desse, a primeira extracorpórea que a gente ligou na vida foi em 97 lá no Einstein, e eu fui com o pai desse rapaz, É isso o mesmo, Maurício é. Galantier, e Eu todo mundo de lembro cirurgião desse barba, né, cardíaco, cara? Você tá caso. vendo? cirurgião cardíaco, a primeira, Sim, né, e depois, a primeira ECMO que a gente ligou vendo venosa lá em Sara foi com seu pai. eu me lembro bem. Então, justamente eu ia te perguntar, você acha que a venosa tem indicação no TEP? Ou você acha que Então, seria já a literatura indica a vena arterial, né, arterial? porque quando tem um TEP, tem uma disfunção do VD. Geralmente, quando você é o alto risco e está hipotenso, é por uma disfunção de VD grave. Então, tem que ser vena arterial para ter um suporte para o ventrículo também, né? Isso aí. A literatura é vena arterial. Obrigado, A viu? venoveno, a venovenosa a gente usa mais para SARA, né? E geralmente Aham. quando você não tem uma disfunção grave do VD nem do VE, né? Acho perfeito. Eu acho que, vamos, Adelon, Ciro não tá, Fernando, João, eu acho que a gente já tá com o tempo da Carmen, aí já são 9h15, Esse, né? esse assunto era legal, né? Também Ah, pensando em AMIB, de fazer um tipo de uma orientação, né? Para legal. levantar toda a literatura que tem, ver as A diretriz experiências mesmo, do né? Tá, centro, tá. e ver assim, né? A estratificação de risco, dependendo do hospital, o que você tem disponível, o que fazer, né? Era uma coisa legal de fazer em termos de Brasil. Você está Tem no uma hospital, pergunta, tem uma pergunta que eu queria hemodinâmica, te faz perguntar. isso. Não tem hemodinâmica, como é que você se vira? Tem ECMO, vamos É, usar. Se não tiver ECMO, como é que a gente se vira? Então, assim, fazer todo Algoritmo. um é, algoritmo de tratamento e de o que você tem de estrutura ali no momento, né? que sempre tem dúvidas, né? Coloca filtro, anticoagula, não anticoagula, é sempre assim. Quando colocar um filtro na cava, porque aí se tiver Já. cirurgião vascular, se tiver o filtro, a gente colocou uh, também um Covid lá, obeso, ele tinha uma TVP, a gente coagulava, ele sangrava o intestino, sangrou o digestivo, colocou filtros, assim, resolveu, ele não teve mais problema de sangramento. E aí deu para deixar ele menos anticoagulado e também foi bem. Vamos só ver aqui, a Dana colocou uma Acho que tem excelente uma aula, última muito pergunta aí, né? é,
Deixa só um pouquinho. Eu vou só escalar, acho que tem até duas aqui, né? Do Vitor, né? Isso. Excelente É. aula. O que mais fico em dúvida seria na conduta do paciente com risco intermediário e alto, como é feita a sua avaliação, para considerar a entrada de RT direto e escalonar o paciente refratário, né? Com provavelmente anticoagulação em pacientes potencialmente graves, porém ainda não chocados, né? Então, o alto risco, Uhum. a gente procura, a gente liga uma heparina EV se você não, antes da reperfusão, porque depois você pode reperfundir mesmo se Tá. tiver com heparina. Então, a gente liga a heparina EV, aí se tiver chocado, a gente vê, faz o eco, a gente liga do buta, noradrenalina também junto para perfundir a coronária direita, entuba, e a gente vê, se vê que ele não está melhorando. Que nem esse último que a gente internou, era um TEP bilateral, estava chocado, ligou a NOR, ligou, pôs ele no ventilador, ligou a heparina, ele melhorou. Então, desistiram de hemodinâmica para fazer a cateterização da artéria pulmonar com trombolítico. Se você deixa a heparina EV, você vê que o paciente não sai do choque, aumenta a noradrenalina, você vê o VD que vai piorando, aí você tem que ir para uma terapêutica trombolítica. A gente só tem usado trombólise agora se o paciente ficar hipotenso com a sistólica abaixo de 90 e não melhorar com heparina e com droga. Se você segurar na droga e ele estabilizar e melhorar, você deixa heparinizado. Perfeito. Bom, pessoal, Porque sabe o que Delon, acontece? Eles não mostraram também que a reperfusão, eles só mostraram que você melhora a curto prazo, né? E o catéter também tem complicação, então você tem que ver qualidade de vida, né? risco-benefício se você tem gente boa para fazer isso e monitorada. Não, perfeito. Carmen, eu não sei, Fernando, Delon, querem fazer algum Nossa, já posicionamento? estamos. Cláudio, nós já passamos bem da Agora que hora, eu já tá vi, tudo já são ótimo. 9h20, acabei de ver o horário Não, eu tô agora. aqui, Não, eu e tô a naquela Carmen, eu função, vi que a Carmen já estava sendo tá acionada aí no meio empolgado. da aula, né, Carmen? Eu tô naquela função minha de secretário-geral, ficar dando a finalização. Delon, Obrigado, Carlos. Fernando, Obrigado, Imagina, Carmen. Carmen, obrigada a vocês. excelente, Grande abraço excelente. Vamos aí. ver se a gente São 100 movimenta pessoas. lá. Não, movimenta lá na MIB para ver um grupo para fazer essas orientações, né? Orientações de TEP às condutas. Eu acho que é legal para Bem os legal, bem legal. intensivistas, né? Ter um algoritmo assim, Para auxiliar, né, na tomada de de decisão, acordo né? de acordo com o que você tem ali na hora, né? E Perfeito. Carmen, realmente só. são casos graves e potencialmente fatais mesmo, né? Então é E tem que ter importante eu acho que a ter conduta uma universal é melhor, estrutura e tá? você ver o máximo que você pode fazer e rápido, né? Não, Boa. perfeito. Carmen, super obrigado. Nós tivemos quase praticamente 100 Imagina. pessoas ao mesmo tempo aí, né? Fizemos um mini simpósio, né, Fernando? Foi bem legal. Verdade. Muito legal. Foi bem bacana. Super obrigado, obrigado pelo seu tempo aí, Beijo obrigado aí, a todos aí que Carmen. estão Imagina. conosco, Tchau. gente. Obrigada a Grande vocês. Até abraço. Boa mais. noite. Beijão. Abração. Tchau, tchau. Beijo, tchau. Beijão. Não tá desligando aqui, peraí. Eu apertei o leave 3 vezes É, no leave. qualquer coisa eu tô por aqui, tá? Pronto, agora vai. Até Carmen, brigadinho. mais. Grande beijo, boa Imagina, noite. obrigada a você. Beijão. Tchau.